Senhor Jesus, que a vossa misericórdia infinita nos envolva todos na noite de hoje, dando inspiração e roteiro à nossa palestrante, a fim de que possa traduzir pelas suas palavras a experiência edificante que teve em Israel, junto aos locais onde viveram nossa Mãe Maria Santíssima. E tu, Mestre abençoado de todos os mestres, Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, iniciamos as nossas tarefas, rogando bênçãos para todos os presentes e para aqueles que nos acompanham online. Passando a partir de agora a palavra para Márcia Queiroz. Boa noite, meus irmãos que estão aqui presentes na Casa Espírita e aos irmãos que estão online assistindo a nossa palestra para a noite de hoje. Maria de Nazaré é um tema, assim, tão palpitante e, ao mesmo tempo, de tanta responsabilidade de falar sobre Maria. Há algum tempo, o Arnaldo tinha pedido para que eu fizesse uma palestra. E eu tinha falado assim para o Arnaldo: Arnaldinho, vou falar sobre o tema de Maria. Eu não tinha feito ainda uma viagem que eu fiz agora em fevereiro com as minhas amigas queridas do coração, que agora posso dizer, que é a Wanda e a Márcia, da RW Turismo, e que eu tive o prazer de conhecê-las. Muitas vezes as pessoas me perguntavam: você vai para essa viagem sozinha, sem conhecer ninguém? E eu falava assim: irei, porque eu irei conhecer várias pessoas que são... Já que a gente tem um vínculo de outras existências, e realmente eu posso dizer que sim. Essa viagem foi extremamente abençoada. E eu lembro muito quando nós chegamos, indo, né, a Márcia, que é a nossa guia, que é uma das donas da RW Turismo, ela falou assim: gente, nos locais que nós pisarmos, vocês nunca mais lerão o Evangelho e não passarão pela história de Maria e de Jesus sem lembrar. E é verdade. O tempo que eu tive, né, com todo o grupo, estou fazendo essa introdução para começar a explicar. Esse período que nós tivemos em Israel e no Egito, foi de fevereiro a março desse ano, foram dias maravilhosos, de muita imersão no Evangelho. O professor Severino Celestino, para quem não conhece, eu deixo aqui um grande abraço, um grande beijo, um estudioso do Evangelho de Jesus, nos orientava todas as noites, fazendo o Evangelho com a gente, todos os dias, no ônibus, a Márcia fazia uma oração antes da gente sair. Então, quer dizer, foram momentos maravilhosos. E eu desejo a todos aqui, e a todos que puderem depois assistir essa palestra, que vá ao Egito, que vá a Israel, que vejam naquelas terras onde Jesus pisou, onde Maria pisou. E, iniciando a nossa palestra, como se diz, não queria deixar de passar agora, antes de iniciar, de lembrar de uma amiga, grande amiga aqui da nossa casa, que a gente sonhava juntos, eu, Iris e Maria de Neuda, de ir a Israel. A gente falava muito sobre isso. Estou um pouco emocionada de lembrar de Dineuda, porque quando estive lá, eu, por várias vezes, orei e queria que ela estivesse lá comigo. Mas, com certeza, ela teve um espírito, porque o corpo ela não podia mais, né? Retornou à pátria espiritual. Maria, essa mãe, que não tem palavras, a gente até para falar de Maria, se postar na figura de uma pessoa que vai falar sobre ela, a gente fala assim: meu Deus, será que eu tenho condições de falar sobre Maria, esse anjo que habitou a terra, que esteve entre nós, que teve a missão da espiritualidade de trazer o Cristo.
esse que veio trazer o evangelho que nos faz ligar a Deus. E quando eu pensei, gente, qual é o primeiro slide? Qual a primeira coisa que eu vou colocar? Porque eu vou colocar aqui, nessa palestra, os locais que eu visitei, onde Maria esteve. Vou falar um pouco da tradição, um pouco de algumas coisas que a própria Igreja Católica, né? E nada mais do que lindo falar do capítulo 30 da Boa Nova, onde Chico, né, traz para nós, né, uma mensagem assim maravilhosa, detalhando cada passo do momento em que a Maria estava no gol, e vendo o seu filho retornar à pátria espiritual de uma forma tão dolorosa. Então, vamos agora passear um pouco pelo Egito, por Israel, e acreditando sempre que a nossa Mãe Santíssima está em nossa casa, todos os dias que fizemos a nossa prece, o tratamento físico que temos aqui, onde Maria é lembrada. Quando eu vim para essa casa, já existia a prece que era dos suicidas, depois mudou o seu nome para a prece de Maria. E hoje nós temos uma relação de nomes que são feitos preces. E de 15 em 15 dias ao nosso tratamento físico e espiritual, aonde a gente relembra com todo respeito, com todo amor de Maria. E essa primeira foto, eu quis trazê-la porque essa foto sempre me tocou muito. Desde que eu entrei na doutrina, quando eu olhava essa foto de Maria, ela me tocava. E eu fui agora investigar, procurar, estudar, ler um pouco, né, sobre essa foto. Sabia que tinha sido Chico que tinha recebido essa foto. E Emmanuel foi detalhando, foi passando para ele como que era essa característica de Maria. E Chico chamou um fotógrafo, Vicente Avelar, e ele começou a fazer a pintura. E foram mais de 20 pinturas até chegar a essa foto. E a última foto, o último detalhe que Emmanuel passou para Chico foi esses olhos azuis de Maria. E que ele falava que esses olhos teriam que ser e eram azuis como o céu. E aí, não mais interessante, gente, eu acabei descobrindo nos estudos essa foto que está na casa de Chico, uma réplica da foto de Jesus que foi recebida na Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas na época de Kardec. A gente estava até hoje conversando com o Arnaldo, a gente vê que é uma foto uma pintura, né, que ele tem os olhos claros. O Arnaldo falou assim, olha, mas você tem muita característica do povo hebreu. E a gente realmente vê isso nessa foto. Então, eu acho que se essa foto fosse colorida, eu acho que ela estaria demonstrando mais ainda a semelhança com Maria. Mas essa foto de Maria aí, essa foto é como ela se apresenta no Vale dos Suicidas. Isso foi retratado, né, no livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Então, essa é a maneira que Maria se apresenta na espiritualidade. Eu fico imaginando Chico recebendo essas descrições de Maria e como ele não se emocionou a cada momento que ele ia descrevendo. Maria, gente, o local do nascimento de Maria, quando a gente procura, você estuda na internet, falam em 3 locais. Mas, para nós tivemos o prazer de ir à casa de Maria, na antiga Jerusalém. No próprio Evangelho, né, que é de Tiago, né, ele vem dizendo, né, lá ele fala sobre a natividade de Maria. Ele conta dos pais de Maria. Ele fala que Maria morava, aliás, e esse evangelho, ele é um evangelho apócrifo. Ele não é um evangelho que foi aceito pela igreja. Então, aqui nesse evangelho,
Há várias coisas que falam do nascimento de Maria, fala de José, e que não é aceito, que não está nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas ele é interessante a gente trazer como histórico, como a gente está estudando, aonde, né, Maria nasceu. Os pais de Maria eram Joaquim e Ana, eles moravam, já eram bem de idades, e o que aconteceu? Maria não podia, né, Joana não podia, Ana não podia ter filhos. E Joaquim orou e pediu a Deus que ele pudesse, que Ana pudesse ter um filho. E ele vai para o deserto, e ele ora, isso tudo está dentro desse evangelho de Tiago. E aí ele ora e pede para que a esposa dele recebesse um filho. E veio, né, Maria. Aos 3 anos, Maria foi apresentada ao templo. E quando eles faziam essa apresentação, quando os pais de Maria falaram que ela seria apresentada, né, que eles apresentaram, ela estaria até os 12 anos de idade trabalhando nos serviços do templo. Assim como a gente vê nas igrejas as pessoas trabalhando. Então, Maria também trabalhou. Não é que ela morava no templo, ela trabalhava. E até 12 anos de idade, por quê? Porque depois desse período, a mulher fica considerada impura após a primeira menstruação, né? Então, a casa de Maria, gente, ela hoje é uma basílica muito linda. Nesse localzinho, porque hoje que eu trouxe o meu laser não está muito bom. Se você olhar bem ali atrás, tem uns banquinhos, e nós fizemos um evangelho com o professor Severino, a Márcia e a Wanda ali naquele local. Então, aqui, na frente da Basílica de Santa Ana, que é a mãe de Maria, tem esse local aonde é o tanque de Betesda, a piscina probática. Não sei se vocês lembram daquele cego que todas as vezes que ele tentava entrar quando a piscina enchia, ele não conseguia. Ele se aproxima dele e pergunta, né? E aí ele fala que não dava conta porque ele não enxergava. E ali, Jesus cura aquele cego, né? Então, isso daí, vamos passando. Esse local é lindo, gente. Vou mostrar dentro dessa igreja. Aqui, essa imagem tem lá, é a imagem de Ana, avó de Jesus, e de Nossa Senhora pequenina. Esse é a nave da igreja, dentro, né, da igreja de Santana, e na parte de baixo é onde fica o local onde era a casa dos pais de Jesus. Gente, a acústica dessa igreja é maravilhosa, é uma coisa assim impressionante, e é linda lá por dentro. A casa da Ana, né, dos pais, fica bem pertinho da saída do portão, que fala que é a porta dos leões, ou portão dos leões, ou das ovelhas, né? E que foi o local aonde Estevão foi apedrejado. Então, quando você está ali, aí depois quando você sai da casa, você já teve aquela emoção de estar na casa de Maria, de estar ali perto daquele tanque, de ter participado daquele evangelho, aí você chega ali fora, o professor explica, gente, aqui foi o local que Estevão foi apedrejado, e que é considerado, na doutrina espírita, o primeiro mártir do cristianismo. Só que mais na frente nós vamos ver uma coisa incrível, que nós vamos ver que não foi, que nós não podemos dizer que Estevão é o primeiro, que é o mártir, né, o primeiro mártir do cristianismo, mas sim todos aqueles que morreram em nome do Cristo, que são aqueles pequeninos, quando Herodes mandou matar. Então, nós já vamos chegar lá. Gente, a escolha de José para ser o marido de Maria. Quando a gente fala de Maria, que a gente sabe que um espírito, para vir receber Jesus, não podia ser um espírito qualquer. Tinha que ter um padrão evoluído, de evolução muito alto. E José, do mesmo jeito.
um homem resignado, um homem consciente daquilo que ele tinha, do papel que ele tinha que fazer perante sua família. Ele era um homem viúvo. E Maria, quando, já nesse período de 12 anos, lá no Evangelho Apócrifo de Tiago, fala que ela, nesse período, já tinha o pai falecido. Então, há duas vertentes que fala no Evangelho do Tiago, fala que todos os homens disponíveis da cidade deveriam levar o seu cajado para o templo e o sacerdote iria orar e daquele que saísse uma pomba e pousasse na cabeça daqueles que tinham levado o cajado seria o esposo de Maria. Mas só que lá na igreja da Anunciação, que também tem a igreja de Pedro, tem uma estátua linda que está Pedro, Pedro, José e Maria, e com seu cajado, no seu cajado há um lírio. E a outra, segunda, né, a lenda do cajado de José, que fala que todos também levaram o seu cajado e que o sacerdote orou e que no dia seguinte, aquele que ele orar a Deus e aquele que o cajado tivesse florido de lírio seria o escolhido. E o cajado escolhido foi o de José. Então, assim, são coisas que tem na tradição, são coisas que tem de estudo. Essa é a foto que está lá, que nós vimos. E quando nós estávamos sentados perto dessa foto, o professor Severino deu toda essa explicação. E eu ainda até questionei, professor, e aí? Tiago fala uma coisa, e lá nós vimos, e ele falou assim, Márcia, essa é a versão mais utilizada. E todas as fotos que você procura na internet do cajado de José, você vai ver o cajado florido de lírios. Podem até pesquisar, viu, gente? Então, assim, José, ele é pouco falado. Mas Emmanuel traz um capítulo que se chama José da Galileia, lindíssimo no livro Levantar e Seguir. Ele dá aqui nesse capítulo todas as características de José. A gente, se você procurar, a gente não tem nada falando. Era um trabalhador simples, humilde, silencioso, fiel aos desígnios de Deus. Ele era da casa de Davi. Ele era como se diz, a gente fala, originário de Belém. Então, ele tinha toda essa certeza, ele era da linhagem de Davi. Ele tinha toda essa certeza da imortalidade. E que Jesus vinha como filho, como salvador. E ele recebe isso, porque ele também foi preparado na espiritualidade. Eu não vou elencar todos esses tópicos aí, porque, como a palestra daqui a pouco está correndo o tempo, e eu não vou dar tempo de falar tudo. Então, essa é a cidade de Nazaré, gente. A cidade onde teve a anunciação de Jesus. Essa é a Basílica da Natividade, da Anunciação, aliás, me perdoe. Ela é muito linda, gente. Na frente dessa Basílica, perto, aliás, vamos voltar aqui um pouquinho, para falar da Anunciação. Aqui é a fonte de Maria. Essa fonte, hoje, ela não tem mais água, porque a água foi canalizada para a cidade. Mas foi nessa fonte que Maria, chegando para pegar água, ela viu uma imensa luz, se assustou e foi correndo para casa. Quando ela volta para casa, no seu quarto, aí, ó, eu ia falar da frente da igreja, da basílica. Na frente dessa basílica tem esse portão aí, onde tem várias passagens do Evangelho. E eu destaquei essa daqui, ao meio, que é quando José, Maria e Jesus vão para o Egito, fugindo da matança de Herodes. Aqui é dentro da parte superior da basílica. Ali é aquela cúpula onde você está representado o nascimento de Jesus, a Jesus como a luz do mundo, e essa é a parte, você vê nessa outra foto,
que é a parte superior da basílica, você olhar ali, você vai ver essa foto aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, você está vendo ali, que é a parte inferior. Ali naquele meiozinho lá, Maria, era o quarto de Maria, a casa de Maria, a gruta, aonde ela recebeu, pelo anjo Gabriel, a anunciação da vinda de Jesus. Eu peguei essa fotinha da minha viagem, gente, coloquei alguns amigos, até a Selminha, que eu vi que entrou aqui hoje, está assistindo a nossa palestra, está ali. Então, o professor Severino Celestino. E naquela primeira foto ali, ó, a gruta, que é o quarto de Maria, é ali aonde o anjo Gabriel aparece para Maria. Tão interessante essa basílica, gente, que Maria, a gente sabe que ela teve várias aparições no mundo. Então, todas as igrejas no mundo mandaram fotos de como foi a aparição. Então, eu coloquei a de Portugal e coloquei a Nossa Senhora Aparecida, que foi mandada pelo Brasil para lá, que está lá na Basílica da Anunciação. Aqui, gente, ao lado da Basílica da Anunciação, estão as ruínas da Capitaria de José. Aí era onde Jesus morava, brincava aí próximo quando criança. Porque é tudo ligado, gente. A Basílica da Anunciação está aqui, no meio está bem essa parte que já liga onde nós vimos aquele quarto de Maria. Aqui era a oficina de Jesus, ou de José, onde Jesus também trabalhava ali. E mais à frente, a igreja de José, que é onde tem aquela estátua que eu falei do lírio para vocês. Então, aí estão as ruínas, porque a gente sabe que foram bastante destruídas as primeiras igrejas, os locais, mas com a Santa Helena, que era a filha de Constantino, eu só esqueci um detalhe, mas daqui a pouco eu lembro. Aqui, ó, Santa Helena, mãe de Constantino, após o Edito de Milão, onde Constantino liberava os cultos, principalmente aos cristãos. Ela saiu aonde havia qualquer local que teve citação no Evangelho, ela saiu construindo igrejas. Mas as igrejas foram destruídas. A única igreja que não foi altamente destruída, gente, que foi destruída pelo fogo, é a igreja da Natividade, que fica em Belém. Aí teve, né, como a gente sabe, o recenseamento. José, como ele era de Belém, ele teve que fazer o recenseamento. José era extremamente cuidadoso. Ele poderia ter deixado Maria em casa, mas ele, com aquela responsabilidade da vinda do Messias, levou Maria com ele por 9 meses. Chegando a Belém, não tinha mais lugar nenhum para ele se hospedar, porque todos também estavam indo para lá para o recenseamento. E aí está a Basílica, né, da Natividade. Gente, aqui tem uma portinha bem pequenininha lá na frente, tá vendo? Aquela portinha, ela é baixinha mesmo. Para a gente entrar, a gente tem que agachar. É a porta da entrada da igreja, porque antigamente os cavalos, as pessoas entravam dentro da igreja fora. Então foi construída aquela portinha e ela passou a se chamar a Porta da Humildade. Entrando aqui na igreja, dentro da basílica, ela é dividida hoje, né, por 3 religiões distintas, que é a católica romana, a igreja ortodoxa grega e a igreja armênia. Cada um tem seu espacinho lá dentro. E o que mais, assim, também mexeu, porque logo atrás, aqui onde está vendo essa foto, descendo, é onde está a gruta onde Jesus nasceu. Aqui, local do nascimento e da manjedoura. Então, são 2 fotos que eu meio que fundi, assim, porque aí a estrela de 14 pontas, que tem as gerações, que fala das gerações, e o professor Severino explicou
brilhantemente, mas não dá para eu falar agora, que você verifica essas fontes todas. E logo à frente da onde está essa gruta, existe essa, ao lado, o local onde tinha a manjedoura, onde Jesus foi colocado. Então, são dois ambientes, no mesmo ambiente, mas em dois locais, onde você vai ali, olha, e depois você vem aqui e vê o local onde estava a manjedoura. Gente, essa foto eu peguei de uma apresentação do professor Severino, e foi uma coisa que me tocou muito, essa é a próxima. Como eu falei antes, né, Estevão foi considerado o primeiro mártir. Na verdade, a gente pode dizer que os primeiros mártires foram esses que morreram em nome do Cristo, essas crianças. Então, dentro da igreja ortodoxa, à direita, quando a gente passa para descer para a gruta, existe uma escada que sobe, e o professor e a Márcia e a Wanda falavam na época, umas visitas anteriores que eles foram a Israel, o Nicolas, o guia de Belém, pediu autorização e conseguiu, porque é um local que não é liberado ao público. E aí eles pediram e autorizaram que o professor, a Márcia e a Wanda entrassem nesse local. E lá existe essa pintura, que ali retrata quando Herodes, né, no seu trono, ordena o massacre das crianças, os soldados fazendo todo o massacre das crianças mortas, e Jesus, Maria e José indo para o Egito, fugir, porque Jesus teve um sonho, falava para que ele pegasse Maria, José e seu filho e fosse para o Egito. Essa outra foto, eu achei tão linda, gente, porque Jesus acolhendo todos aqueles que foram sacrificados no nome de Deus. Então, assim, é um quadro que representa as crianças que foram mortas. E ontem a Lohane falou uma coisa assim que eu achei muito interessante. Ela falou assim, parece um girassol, né? Aquelas pontinhas do girassol. E ali todos com a sua auréolazinha amarelinha do girassol. Aí a gente afuga para o Egito. Olha, nós fomos do Egito para Israel. Aquela parte, de quando você sai do Egito até Israel, é muita pedra, é muita montanha. E eu fiquei imaginando, quando estava lá, a travessia de Maria, de Jesus, né, e de José, indo ao Egito. Ali era Moisés, na primeira revelação, tira o povo do Egito. E agora Deus manda, vá com Maria para o Egito, para que Jesus não fosse sacrificado. Então, aquele caminho, e nós também tivemos na parte onde o rei Davi, onde os pais, né, José e Maria, eram da descendência de Davi, ele recebe o Salmo 23. E aí eu fiquei imaginando que Maria poderia, mais José, nessa caminhada, lembrar que o Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, é a confiança, é aguardar em Deus tudo aquilo que eles acreditavam. Porque, gente, se falar para você, chegasse hoje e falasse, Arnaldo, pega a sua família e viaja lá para Israel e depois eu vou te mandar de volta. Eu acho que qualquer um de nós aqui vamos ficar, será que isso é verdade? Será que eu vou? Eu estou mais Jesus, mais José e Maria obedientes e conscientes da missão que eles tinham vindo e de quem eles carregavam nos braços, foram para o Egito. E depois eles retornam. Mas também não vamos deixar de ver a igreja, uma das igrejas, um dos locais onde a família, a Sagrada Família morou. Na igreja de cópita de São Sérgio e São Baco, no Cairo, que é o local onde a Sagrada Família morou no Egito. Um dos locais que eles falam. Dizem que esse é o local que já era quando eles já iam retornar para Israel. Esta é a nave da igreja, é muito linda lá dentro. E aquela primeira foto pequenininha é onde é a gruta, é a cripta, a caverna, né, aonde Maria, José e o menino Jesus se abrigavam. Agora nós vamos ver
Essa foto é linda. Todos da viagem tem uma foto aí com a mão aí. Era a fonte que tinha na casa, que está na igreja, aonde Maria tirava água para abastecer a sua família. Então, assim, é muito significativo. Quando você vai lá e que você olha isso, a energia do local, você pensar assim, Jesus morou aqui, foi daqui que Maria tirava água, foi aqui que Maria confiava no dia que ela tinha que retornar, nunca contestou. Então, isso nos dá uma emoção muito grande. Eu digo para vocês, gente, quem tiver oportunidade, vá. Eu comecei a estudar desde com as escrituras e as obras de Kardec na comunhão espírita com o professor Sérgio, a quem eu agradeço muito. E foi lá que eu me falar do professor Severino Celestino. Aí comecei a estudar as obras dele, as aulas online dele, e foi ele que me falou da RW Turismo, da Márcia e da Wanda, e eu entrei em contato. Eu ia antes da Covid, mas a Covid veio e aí eu só pude ir agora esse ano. Então, mas eu digo, quem puder, vá, porque você estando lá, vendo Monte das Oliveiras, você vendo Monte Tabor, a transfiguração, cada local daquele, a energia é um negócio. Você ir no Lago de Genezaré, andar de barco ali, e você imaginar Jesus andando sobre aquelas águas, não tem preço. Então, voltando aqui. Aí vamos falar agora do capítulo 30 da Boa Nova, de Humberto de Campos. Eu gostaria que todos, quando saíssem daqui, pudessem chegar em casa ou mesmo na internet, procurassem e lesse na íntegra o que esse capítulo fala. Nesse capítulo, mostra quando Maria conta toda a parte quando Jesus foi preso, né, tudo. E aí, no madeiro, lá no Gólgota, Maria olhando para o seu filho e questionando, meu Deus, meu filho que só veio trazer o amor, só veio pregar o bem, só não teve uma palavra que não fosse de amor, nunca condenou ninguém. Ele sempre falava, curava e falava, vais e não peques mais. Então Maria faz uma viagem no passado, de olhos fixos no seu filho, ela caminha nas lembranças do nascimento, como vocês viram, da fonte onde ela colhia a água lá em Nazaré, do nascimento aonde ela colocou naquela manjedoura ali o seu filho, na fuga para o Egito, confiando na providência de Deus, na amizade de Isabel que ela tinha, a mãe de João Batista, nas profecias do velho Simeão, que quando ela foi levar Jesus para fazer a apresentação no templo, ele chegou perto dela e falou que aquele tinha vindo para a ascensão e para a derrota de muitos. E também que Maria iria, né, passar por momentos muito difíceis, quando ele fala que uma espada transpassaria o coração dela. E ali ela estava vivendo aquele momento que Simeão tinha dito a ela. Então, Maria, ali naquele momento, relembra toda a infância do seu filho, relembra o quanto ele era amoroso com as pessoas. Ela relembra como no próprio capítulo fala, quando pessoas, vamos dizer assim, bandidos da época, perigosos, Jesus traz para dentro de casa, é acolhido. Quando Maria relembra das curas dos cegos, dos aleijados, ela relembra do sermão do monte, onde Jesus recebeu, do lago majestoso, que é o lago de Genezaré, que ela amava tanto, das bodas de Caná, aonde Jesus, antes mesmo de iniciar o ministério dele, mas ele atende um pedido da sua mãe, porque o vinho tinha acabado da festa, e um vinho não pode acabar numa festa de casamento. E ela pede, e aquele filho atende. Por que que ele atende? Porque aquele cara
Aquele coração de mãe sabia do que ele era capaz de fazer. Ela lembra da escolha de cada um dos filhos, que passaram seus filhos do coração dos discípulos, que foram escolhidos pelo seu filho. E da palavra carinhosa e consoladora, né, que Jesus tinha por qualquer um. Então, Maria, naquele momento de sofrimento, ela faz essas lembranças todas, e ela questiona por que que um filho tão amado poderia estar passando isso. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa de mãe, né? Isso é uma coisa de mãe. Mas ela não poderia esquecer e jamais esqueceu que aquele filho tão amado veio para realmente passar por aquilo. Ela sabia disso. Por quê? Ela assumiu no plano espiritual esse compromisso. E nisso nos lembra muito uma música que a gente canta no Grupo Fé, quando fala que o compromisso assumido no espaço terá que ser aqui cumprido. E a gente sabe que o compromisso que Maria assumiu, ela cumpriu. O compromisso que José assumiu, ele cumpriu. Então, aqui, eu só coloquei algumas partes do diálogo que está lá no capítulo que eu pedi para vocês lerem quando vocês retornarem. Eu não quis colocar uma foto de Jesus na cruz, porque para nós Jesus não está ali. Jesus representa ele vivo no mundo espiritual e guiando o nosso órgão, guiando a terra onde ele é o nosso governador. Então, nós temos a certeza disso. Mas eu não poderia deixar de colocar, quando no meio a esse sofrimento, né, ela fala, meu filho amado. E Jesus, nos seus últimos instantes, olha para ela. Porque, gente, naquele momento, João e as Marias e várias mulheres acompanharam Jesus, Maria, naquele momento ali do bolo. E aí, Jesus fala, mãe, porque João está do lado dela. E naquele momento derradeiro, ele ainda fala para ela, mãe, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Então, aquele discípulo, João, que é o discípulo amado de Jesus, que no Evangelho você escuta isso, que é o discípulo amado, ele ali amparando a sua mãe, era o discípulo mais novo, ele diz para ela, com isso, que ela naquele momento, ela não seria só aquela mãe que foi a mãe dele, mas que seria a mãe de todas as mães, que seria a nossa Mãe Santíssima. Então, esse momento é o momento em que ela passa a ter o amor universal, aonde Jesus entrega esse amor universal para Maria, e ela cumpre fielmente, seguindo. E aí, no desenrolar de todo o capítulo, João vai para Éfeso, Maria fica, né, em Betânia, com alguns parentes após a ressurreição de Jesus, né, porque a ressurreição no espírito e não na carne. E aí depois João volta e busca Maria para morar com ele em Éfeso. E aí nessa casa tão simples, tão humilde, aonde você vai ver uma parte, não é próximo a Éfeso, fica numa colina, e aonde você vê um maré. E aí os leprosos começaram, né? Um leproso, aliás, que vai contando toda a história, um leproso veio até Maria e fala para ela, Senhora, sois a mãe nossa, do nosso mestre e a nossa mãe santíssima. Então aí, a partir desse momento é que Maria passa a ser chamada a mãe santíssima. Então, todas as vezes que a gente fala da mãe santíssima, a gente vai lembrar que foi esse irmão que, em meio a tantas chagas, buscando Maria e o consolo. Quando em Éfeso descobriram que Maria estava morando lá, começou aquela romaria de gente indo para Éfeso para
encontrar a mãe de Jesus. E nós também sabemos, né, que vários discípulos iam a Éfeso ver Maria. E que Paulo de Tarso, que não conheceu, né, Jesus, assim, a não ser no momento que ele viu na porta de Damasco, ele pede para Lucas. Ele preso não tinha mais condições de ir estar com Maria e copiar tudo que Maria tinha dito, tudo a respeito do seu nascimento, de todos os locais que nós passamos. Então, o evangelista que mais fala de toda a história de Jesus quando criança, do nascimento e tudo, é Lucas, porque ele foi. E às vezes eu não fui a Éfeso, né, porque é um outro grupo que até semana que vem estão viajando, que eu gostaria muito de estar nesse grupo, onde eles fazem a RDAPA faz esse passeio, esse passeio não, esse estudo, que são os passos dos apóstolos e a Éfeso, né, onde vem a casa de Maria. E aí, nessa casinha, eu fico imaginando quantas vezes João e Maria não relembraram tudo aquilo que eles viveram junto com Jesus. Eu acho que aí está impregnado toda a história do que foi Maria relatando para Lucas, relembrando aquele coração onde ela, cada vez que ela relembrava do filho amado, ela relembrava, ela voltava à cidade natal, né? Então aqui, assim, eu tenho a impressão que nessas paredes tem impregnado toda essa história viva do Evangelho de Jesus. E aqui, né, já quase no fim do capítulo, Jesus vem buscar Maria. E Maria já bem velhinha, cansada, mas nunca amargurada. E conta, né, Humberto de Campos, que numa noite ensolarada, como de costume, Maria se entregava às orações. E um pedinte se aproximou e disse: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Naquele momento, Maria ainda não tinha percebido que aquele irmão era seu filho amado. E aí nos narra Humberto de Campos, né, que Jesus se apresenta a Maria. E ele fala, minha mãe, porque ele começa a descrever aquelas palavras do Evangelho e aquela voz, ela começa a falar, eu conheço essa voz, eu conheço essa forma de pregar, eu conheço essa forma de falar. E aí Jesus se apresenta para ela. E aí Maria fala, e Jesus fala, minha mãe, vem aos meus braços. E Maria, naquele momento, quando vê as chagas, no livro fala, do seu filho, ela fala, meu filho, as úlceras que te fizeram. E nesse momento, Maria tenta se ajoelhar e Jesus a levanta. E ele se ajoelha e beija as mãos da Mãe Santíssima. Então, assim, quando Humberto de Campos descreve isso, nossa, eu juro para vocês, eu me imaginei vendo essa cena de Jesus fazendo isso. Esse momento tão que nos toca a alma, de saber que Jesus foi buscar a sua mãe. E ela, todo aquele período confiante, sabendo que ela tinha que estar ali, acolhendo todos aqueles que a procuravam, dizendo do evangelho do seu filho, trazendo as esperanças nos corações de cada um, como ela até hoje traz para os nossos corações. E eu tenho certeza que cada um aqui, quando ora Maria de Nazaré, tem essa confiança que ela deixou impregnada no coração de todos aqueles que procuraram por ela. E Maria, no retorno à espiritualidade. Depois daquele momento que Maria vê Jesus, ela já não fala mais, ela se trouxe. Então foram avisar João e ele regressou para assistir os últimos instantes de Maria.
E quando o dia já estava alvorecendo, aquela alma eleita se eleva à terra. Mas naquele momento, uma multidão de entidades angélicas cantam hinos de glorificação por aquela mãe que cumpriu aquilo que ela tinha vindo fazer. E aí ela pede, porque ela, né, para relembrar Mar de Genezaré, gente que é tão lindo navegar ali. Lembrar de cada local daquele que seu filho trouxe o seu ministério. Então, Maria se fala com certeza por aquelas águas, por aquele local. E quando estava indo, né, para essas entidades angélicas, lembrou-se de todos aqueles que estavam sendo sacrificados em nome do seu filho. E ela pede para ser levada até Roma. E quando ela chega naquele local, ela vê a tristeza daqueles irmãos que estavam sendo preparados para serem sacrificados naquelas arenas, onde todos se aplaudiam a morte cruel. E a gente também vem e lembra de uma música tão linda que o Grupo Fé também canta, dos primeiros cristãos. E naquele momento, Maria chega próxima a uma moça e fala para ela: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E aquela moça começa a cantar, e aqueles irmãos, embalados naquela melodia, todos começam a cantar. E nenhuma voz se calou até o último momento que todos foram, como diz, atrocidades, mas cantando e confiando. Por quê? Naquele momento, ela recebeu o influxo e a energia de Maria e a fortaleza e a luz dizendo: confia. Ninguém morre em vão pelo meu filho. Ninguém esteve e está a seguir Jesus que não tem as suas dificuldades, mas que não tem a vitória certa. E assim a caravana a conduz ao reino do Mestre Jesus. E após o seu desencarne, né? E também Jesus fala para ela que ela iria, né, trabalhar na espiritualidade, ser a rainha do reino do Pai. Então, Maria, a gente sabe que, em Memórias de um Suicida, ela tem a legião dela, que recolhe todos os nossos irmãos que, em momento de desequilíbrio, ceifaram suas vidas. E não só a região do suicida, mas todo aquele que roga a Maria recebe a sua bênção e o seu amparo e dos seus legionários. E também nos faz lembrar outra música, que é a música Legião do Servo de Maria. Essa casa é agraciada por várias músicas e que falam de Maria. Louvor a Maria, Maria e as crianças, Ave Maria, Maria e a Legião do Servo de Maria. Então, para quem não conhece, está aí e procurem, que vocês vão ver que melodias maravilhosas e que nos embalam, e que letras que nos trazem e que nos remetem a cada passagem dessa, aqui passada por vocês na noite de hoje. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Agradecemos esse momento emocionante, que certamente ficará gravado em nossas mentes, em nossos corações, pela narrativa feita com tanto carinho, com tanto amor, pela Márcia, dessa experiência que ela viveu e que ela fez questão de dividir com todos nós. Que Maria abençoe a sua luta, o seu trabalho, a sua vida, que possamos continuar servindo em nome de Jesus e de nossa Mãe Maria Santíssima. Peça, Márcia,
Faça a prece de encerramento dessa sua palestra de hoje e da início de nossos trabalhos. Jesus, mestre amigo, embalados nossos corações por toda a sua história, pela sua mãe, que cumpriu toda a sua trajetória e ainda continua cumprindo nas esferas superiores. Rogamos a Ti que nos ampare, que nos conduza os nossos corações, para que possamos também sermos cumpridores, e que lembremos sempre do Seu Evangelho, e que não esquecemos nenhum momento que vale a pena te seguir. Assim agradecemos pelo estudo da noite, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.